vieram preparados, poderão depositar aqui no gasofilaço seus dízimos, suas ofertas. E se algum visitante estiver presente, não se sintam, é um momento nosso, e se alguém estiver presente também poderão, e assim quiser, poderão depositar também aqui suas ofertas, seus dízimos. Vamos novamente, irmãos, ficarmos de pé e vamos cantar por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que Ele fará. Por isso que nós já estamos agradecendo ao Senhor. Te agradeço. Eu quero que os irmãos nos ajudem na divisão de homens e mulheres aí, viu? Os homens já sabem como é que canta, né? Não sei se vai ter transparência, mas eu acho que todo mundo sabe de cor, né? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te Agradecendo pelos dízimos e ofertas. Senhor, nós te louvamos porque sabemos que tudo aquilo que foi trazido aqui na tua casa, Pai, o que veio das tuas mãos, ó Pai. Nós te louvamos porque o Senhor nos dá saúde, nos dá a força para trabalhar, Senhor Deus, nos dá sabedoria. O Senhor tem abençoado as nossas vidas e a vida dessa igreja aqui, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que não merecemos nada daquilo que vem das tuas mãos. Não somos dignos, ó Pai, de tanto amor e tanta misericórdia, ó Pai. E mesmo assim, o Senhor tem nos abençoado, ó Pai. Que o Senhor seja abençoando, Senhor Deus, esses dízimos e ofertas, para que Ele possa ser bem administrado, no intuito somente, ó Pai, de levar o Teu reino, de proclamar a boa nova aqui em Dourados e onde estiverem nossos irmãos missionários, ó Pai. Em nome de Jesus. Nós podemos se assentar. Meus irmãos, é bom estarmos aqui na casa do Senhor nessa noite. Esses dias um casal estava me dizendo que quando os filhos não estão em casa, o casal fica todo perdido dentro de casa, né? E hoje na igreja nós estamos nos sentindo mais ou menos assim. Desde ontem à noite
hoje à tarde que está acontecendo o acampamento desse feriado de carnaval ali no nosso acampamento Manaim, e nós estamos com a grande parte da igreja lá, além dos filhos jovens, adolescentes, juniores, muitos pais ali, uma equipe grande de trabalho acompanhando os irmãos, e a gente acaba ficando aqui na igreja meio perdidos também, procurando os filhos. Mas graças a Deus eles estão bem ali no acampamento. O tema do acampamento esse ano está sendo santidade, e está conosco um jovem seminarista. Ele é lá do Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, e estuda num seminário reformado americano, e está trabalhando esse tema com os nossos adolescentes e jovens, e especialmente apresentando a importância de sermos um povo que Deus separou para Ele, entender esta visão do que é ser povo de Deus, um povo que Deus separou para viver uma aliança com Ele. E tem sido uma oportunidade muito agradável. Depois o acampamento vai até na terça-feira, ao meio-dia. Os irmãos, tendo oportunidade, passam lá para fazer uma visita, tá bom? Hoje também nós precisamos lembrar que é o Dia da Mulher Presbiteriana. No domingo passado foi o Dia do Homem Presbiteriano, e eu entendo que a igreja coloca logo um perto do outro para não ter confusão, não ter briga, né, em casa. Então, no domingo passado foi o Dia do Homem Presbiteriano, e hoje o Dia da Mulher Presbiteriana. Portanto, nós saudamos a todas as nossas irmãs, e certamente no Brasil todo estão sendo homenageadas as nossas queridas irmãs nesse Dia da Mulher Presbiteriana. E deixamos aqui também o nosso abraço. Certamente as irmãs já receberam, ao entrar na porta, uma lembrança da nossa SAF, o trabalho feminino da igreja, e sintam-se abraçadas e homenageadas pela igreja pelo seu dia. E abra comigo a sua Bíblia. Só mais um detalhe: quando terminar aqui o culto, nós estaremos ainda indo ali para o Manaim. Lá vai começar às 8h30 a programação da noite. Portanto, terminado aqui, se alguém quiser fazer uma visita no acampamento, 8h30 vai começar o culto ali. Atos capítulo 9, a partir do verso 36, nós temos aqui o registro da ressurreição de Dorcas. Vamos destacar esse texto da palavra de Deus. Dorcas é registrada aqui como aquela mulher piedosa, aquela mulher pronta para o trabalho do Senhor, aquela mulher que se destacou pelas suas boas obras e as esmolas que fazia, mas acima de tudo o registro dela aqui é pelo fato de que o apóstolo Pedro a ressuscitou. Atos capítulo 9, de 36 até o verso 43. Observa se tem alguém sem Bíblia perto de você, para que possa também ler a palavra de Deus juntamente com você. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe dissessem: não demores em vir ter conosco.
Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe de mãos, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus naquela plena convicção de que é o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, que aplica a palavra dele ao nosso coração, e é o Espírito Santo de Deus quem nos dá o convencimento interno das verdades do Evangelho na nossa alma. Vamos orar nesse sentido. Ó Deus, nós rendemos graças ao teu santo e bendito nome. Louvamos o teu nome, ó Deus, pela vida das irmãs da igreja. Agradecemos hoje o dia que lembramos e separado no nosso calendário para agradecermos ao Senhor a vida das nossas irmãs, o trabalho doce, suave que elas têm prestado no âmbito da igreja, para o louvor do teu nome, para a glória do teu nome e para o testemunho do teu Evangelho. Deus, nós oramos agradecidos pela vida destas irmãs, e junto com elas oramos agradecidos pelas irmãs de todo o Brasil, irmãs por toda parte, trabalhando, dedicando a sua vida ao Senhor, aproveitando os seus dias sobre a terra para contar as bênçãos do Senhor e trabalhar em benefício do teu reino, em benefício, ó Deus, do Evangelho sobre a face da terra. Oramos agradecidos nesta noite, pedimos que o Senhor receba a nossa gratidão agora, e apresentamos a vida destas irmãs diante do Senhor, no seu lar, no seu trabalho, na sua dedicação ao serviço do Senhor, que em tudo sejam irmãs queridas, amadas, dóceis, sábias, conselheiras, e, ó Deus, que vivam o Evangelho da tua graça, na plenitude dele, na simplicidade do Evangelho, mas também na grandeza do Evangelho. Oramos assim, ó Deus, com ações de graças, e pedimos que o Senhor aplique agora a palavra do Senhor aos nossos corações, para que ela seja fonte de vida para cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A Bíblia é um livro impressionante. Hoje estava fazendo ali no acampamento, uma das oficinas do acampamento, que tem o tema a importância e o papel da palavra de Deus na nossa santificação, em nos ensinar a amar a Deus, a servir a Deus e a andar nos caminhos do Senhor. A Bíblia é um livro impressionante. Quando nós precisamos de tratar um assunto, não nos falta texto, referência, não nos falta a melhor orientação possível para qualquer assunto que nós vamos tratar no contexto da família, no contexto da igreja e no contexto da sociedade. É o caso do assunto que nós temos à mente nesta noite. Se pegarmos a Bíblia para estudar o exemplo das mulheres que estão registrados nesses 66 livros, nós vamos encontrar uma farta literatura e
fartos registros da revelação de Deus, para que nenhuma mulher sobre a face da terra fique sem uma orientação segura da palavra de Deus, para a sua comunhão com Deus, para a sua tarefa no âmbito da família, para a sua tarefa no âmbito da sociedade, mas acima de tudo para a sua tarefa no contexto do reino de Deus. Exemplos os mais variados, desde as mulheres dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, passando pela mãe de Moisés, tão cuidadosamente orientada por Deus para salvar a vida daquela criança que se tornou a grande referência de liderança na Bíblia e especialmente no povo de Israel, a mãe de Samuel, Ana, que Deus usou de uma forma tão extraordinária para trazer à luz aquela mulher estéril que se torna exemplo de fé. Até a SAF tem um projeto de oração aí chamado Projeto Ana, uma mãe que ora pelo filho. Então todo o exemplo da Bíblia, é muito vasto o conteúdo bíblico. Pela manhã hoje estávamos vendo aqui o texto de Provérbios 31, da mulher virtuosa, do seu trabalho, da sua dinâmica, da sua dedicação à família, da sua confiança em Deus, enfim, não nos falta exemplo. Então, irmãs queridas, olhe para a palavra de Deus, que você vai aprender como ser uma mulher segundo o coração de Deus. O texto que nós trazemos aqui, a leitura, é este texto a respeito de Dorcas. Dorcas, e também aqui ganha o nome Tabita, as variantes do seu nome. A Bíblia apresenta aqui algumas características de Dorcas que servem de exemplo para as irmãs. Obviamente, ela serve de exemplo também para os irmãos, não é somente para as irmãs, mas para todo um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Esse texto fala que essa mulher, olha que bom exemplo que ela deixa para as mulheres. Diz aqui o texto que ela era uma discípula. Havia em Jope uma discípula, cujo nome era Tabita. Era discípula de quem? Obviamente discípula do Senhor Jesus Cristo. Quando você pega o contexto aqui de Atos dos Apóstolos, vocês vão ver, especialmente esse capítulo de número 9, que ele começa com a conversão de Saulo de Tarso. Foi o momento que o Evangelho começou a sair da cidade de Jerusalém e começou a alcançar o propósito que Jesus já havia deixado para os seus discípulos: ide e pregai o Evangelho. E depois o protótipo de Atos 1:8 vai dizer: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E logo o reino de Deus, o Evangelho, começou a gerar discípulos, não só em Jerusalém, como também em Samaria, e estendendo por toda a Judéia, Samaria, chegando até a região da Síria, Damasco. E nesse contexto nós vamos vendo que o Evangelho vai criando discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Dentre esses discípulos encontramos Dorcas, discípula de Cristo. Parece que não precisa falar isso, mas precisa. Nós temos vivido um tempo que há muitas pessoas fazendo discípulos para si mesmos. Quantos líderes que querem seguidores fiéis, não ao Senhor Jesus Cristo, mas a si mesmo. Há um desvio de personalidade nesse caráter religioso. O pastor, assim como os apóstolos naqueles dias, e qualquer líder religioso que quiser ser fiel ao Evangelho, ele
incluída entre aqueles que são discípulos. E o papel do discípulo é muito precioso. A palavra quer dizer aluno, aquele que é aprendiz. E o discípulo, quando a gente estuda não só a literatura bíblica, mas a literatura geral, os filósofos também tinham seus discípulos. E o discípulo era aquele que estava sempre submisso ao seu mestre, estava sempre pronto a aprender mais a respeito dele. Tem o exemplo de Marta e Maria na Bíblia, que Maria se dobra aos pés de Jesus para aprender dele, para entender os seus ensinamentos. Discípulo é aquela que está pronto ou pronta a aprender mais e querer aprender mais do seu mestre. Então, minhas queridas irmãs, ser discípulas de Cristo significa aprender mais e mais dos seus ensinamentos, da sua palavra, aprender mais e mais do seu exemplo, querer mais e mais imitar a Cristo no seu amor, na sua bondade, nos seus atos de misericórdia. Isso é ser discípula. Querer estar mais e mais perto e próximo da pessoa de Jesus Cristo, para que Cristo cresça mais e mais na vida de cada um de nós. E isso não é só para as mulheres, isso é para todos nós, discípulos. Nós vivemos um tempo que todos querem ser mestres, poucos estão dispostos a serem discípulos de Cristo. O texto registra que esta mulher era uma discípula. Mas o texto registra também que, como uma discípula de Cristo, registra também o seu trabalho. É interessante observar, o texto fala que Dorcas, ela se tornou notável ali na cidade de Jope por causa de quê? Vocês lembram do texto? Das boas obras e das esmolas que ela dá. Interessante que tem muitas formas de você se tornar bem conhecido na cidade, tanto do ponto de vista negativo, né, quanto do ponto de vista positivo. Eu conheço pessoas dentro da sociedade famosas pelos seus maus atos e pessoas famosas pelas suas boas atitudes. Na verdade, toda a sociedade tem pessoas conhecidas do ponto de vista maléfico e conhecidas do ponto de vista benéfico. No caso de Dorcas, o texto diz que ela era notável pelas boas obras e as esmolas que ela dava. Está no verso 36. Então, está aqui o segundo quadro do primeiro. Ser uma discípula implica também em apresentar a Deus algum trabalho. Nós temos duas distorções muito fortes no ambiente da fé, no nosso contexto da nossa pátria brasileira. Um desvio é aquele que quer apenas alcançar favor divino ou qualquer aparato da religião, a conquistar uma salvação, conquistar uma notoriedade pelas boas obras. Ou seja, ainda temos pessoas crendo na salvação pelas obras, e como temos no nosso país. Isso aqui não nos dá de forma alguma a ideia e nem o ensino de uma salvação pelas obras. Aqui diz que ela era discípula de Cristo e notável pelas suas boas obras. Diz o texto que, além das boas obras, então, ela era uma mulher temente ao Senhor. Então, fé e obras caracterizam aqui a vida dessa mulher crente, dessa mulher que teme ao Senhor. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas querem apresentar muitas boas obras com a ausência da fé, e outros querem apresentar apenas
suas obras. E Tiago, ele vai nos esclarecer: a fé sem obras é morta. Dorcas era uma mulher que sabia conciliar a sua fé salvadora na pessoa de Jesus Cristo, razão pela qual ela é chamada pela igreja de uma discípula de Cristo, associada com as boas obras que ela fazia. Isso serve para nós em dois aspectos. O primeiro aspecto é no que se diz respeito a termos uma fé genuína no Evangelho de Jesus Cristo. Nenhum de nós pode ser salvo por si mesmo, pelas boas obras que pratica. Nenhum de nós pode ser salvo fora do contexto da fé na pessoa de Jesus Cristo. Por outro lado, nenhum de nós pode se contentar com uma religiosidade de mãos vazias. É muito comum a religiosidade de mãos vazias. Eu devo chegar diante de Deus de mãos vazias? Você não deve, não. Então, Dorcas é um exemplo da fé e obras. Este é o verdadeiro sentido para nós da fé cristã e da prática do cristianismo. Dorcas, notável pelas boas obras e pelas esmolas que ela fazia. Não estou incentivando boas obras e esmolas para ganhar a salvação. As boas obras, elas têm que ser uma consequência da nossa fé em Cristo Jesus. Jesus, ele nos deixa o exemplo que não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E eu quero concluir aqui esta mensagem, esta meditação, com a provação com a provação pela qual Dorcas passa. Diz aqui o texto que aconteceu naqueles dias que Dorcas adoeceu para morrer. A Bíblia tem essa linguagem e nós não gostamos muito dela. Fulano de tal adoeceu para a morte. Nós não gostamos dessa linguagem. Eu até esse dia estava conversando com um colega pastor e dizendo o seguinte: tem sido difícil para a gente, pastor, visitar alguns irmãos em alguns quadros de enfermidade, porque os pastores sempre tiveram aquele zelo pastoral de chegar no leito da morte de alguém e perguntar assim: você está preparado para partir deste mundo, para morrer, para encontrar com Cristo? E hoje, se você chega numa pessoa enferma e vai falar nisso, você está preparado para encontrar com Cristo? A família te coloca para fora do quarto. Eu te chamei aqui, pastor, para orar para o homem levantar, para despedir o irmão. Então ficou uma situação delicada, né? Mas diz o texto aqui que essa mulher adoece para a morte, e ela adoeceu para morrer, e o texto é bastante claro nisso. E o grande exemplo que a palavra de Deus sempre nos mostra e nunca esconde de nós a realidade
a dia, com sinceridade de alma, honestamente na presença do Senhor, queremos seguir a Cristo, o exemplo de Cristo, e desejar ardentemente que Cristo cresça mais e mais em nós, e que o nosso eu morra a cada dia, não nos isenta das dificuldades, das lutas, das doenças, das dificuldades e tragédias pelas quais nós podemos passar neste mundo, porque este mundo é um mundo de aflições. Tente com ânimo, mas este mundo é um mundo de aflições. Dorcas era uma mulher tão agradável. Jó não queria perder aquela mulher. Todos choravam, todos davam um bom testemunho da sua fé. E, obviamente, o texto registra que Pedro ora e a mulher ressuscita, ele devolve, todos se alegram e toda essa questão. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nesse instante é que nós, mesmo sendo servos e servas de Deus, estamos sujeitos às lutas deste mundo. Este mundo é um vale de lágrimas. Dorcas é o exemplo de uma mulher temente ao Senhor. Eu quero concluir esta nossa meditação aqui nesta noite, deixando um desafio para todas as irmãs neste dia em que se comemora o Dia da Mulher Presbiteriana. Às vezes, no nosso dia a dia, nas tarefas do nosso serviço, da casa, da família, nós vamos nos tornando assim pessoas tão difíceis, pessoas tão duras no seu tratamento, tão duros com o marido, outra hora com o filho. Eu penso que um momento como este é um momento de refletirmos. A mesma coisa chama a atenção dos homens. Quantas vezes a gente afligido pelas lutas do nosso cotidiano, esquecemos de ser dóceis, amáveis com aqueles que estão à nossa volta. Quantas vezes atarefados por demais, não temos tempo para dar um pão para aquele que bate a nossa porta. Esse texto nos chama a atenção, porque um dia a vida vai encerrar para todos nós. Nós temos que aprender, e Pedro também nos deixa aqui o exemplo. Ele vai orar ao Senhor pela ressurreição da mulher, e Deus ressuscita a mulher, mas ele vai orar ao Senhor. Nós temos que aprender a tratar os nossos problemas dessa forma, orar, colocar diante de Deus, pedir que Ele quebrante o nosso coração, para entendermos a grandeza da sua graça e também sermos mais dóceis uns com os outros, no nosso dia a dia, no nosso tratamento, mais compreensivos, mais tolerantes, mais pacientes, porque o mundo está carente de Dorcas. O mundo está carente de pessoas mais humanas. O mundo está carente de pessoas que temem a Deus, e porque temem a Deus, atentam para as necessidades do próximo. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos faça compreender a grandeza da sua graça e da sua misericórdia. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar com alegria. Tem um hino aí escolhido para nós cantarmos, e cantarmos com alegria, olhando para a palavra de Deus, renovando o nosso coração na palavra do Senhor. Vamos cantar com alegria. É o hino 114. Brilho celeste, peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu.
vamos orar ao Senhor. Depois vamos estar com a bênção e assentando para o resto. O Senhor vai tocar o momento dos apóstolos para nós e depois vamos assentar para as conclusões do nosso culto. Deus, nós agradecemos a vida de todas as irmãs aqui da igreja. Agradecemos a doçura do Evangelho que tem penetrado o coração delas. Dia a dia elas têm aprendido com o Senhor a ser manso e humilde de coração. Têm aprendido também a riqueza da tua graça, a valorização da vida de cada uma delas, a qualidade de vida do reino dos céus. Ó Deus, confirma dia a dia no coração das irmãs, dos irmãos, de cada um de nós, esta graça bendita que nos salvou e que nos educa para nos transformar segundo a imagem de Jesus Cristo, o varão perfeito. Deus, dá-nos a graça e a sabedoria de crescermos mais e mais na palavra do Senhor. Deixarmos, ó Deus, para trás aquelas coisas que nos prejudicam nesta jornada e olharmos firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Obrigado por exemplos tão maravilhosos que a tua palavra, na revelação das Escrituras, deixa para o nosso aprendizado da comunhão com o Senhor. Exemplos como este, pessoas como Dorcas, pecadores como nós, mas que na grandeza da tua graça, da tua misericórdia, deixa-nos registrado na tua palavra exemplos de pessoas que temeram e serviram ao Senhor na sua geração, no seu tempo. Ó Deus, recebe a nossa gratidão, porque a tua palavra renova o nosso ser, a tua palavra nos enche de graça e sabedoria para viver os nossos dias aqui sobre a terra, diante de todas as pressões e aflições desta vida. Renova o coração do teu povo no Senhor nesta noite e dá-nos a graça de Deus uma semana na tua presença. Oramos no nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos amados, que a graça excelsa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e sobre todos aqueles que têm em Cristo esta doce esperança, agora e para todo sempre. Amém.